Bom galera, não é novidade pra ninguém que o nosso presidente Vince McMahon é uma pessoa bastante rígida, é uma pessoa ali bastante exigente que às vezes muda de ideia do nada, às vezes persiste numa ideia que não tá dando certo e com certeza seria alguém cheio de regrinhas também, né? Então hoje eu quero falar com vocês aqui algumas coisas que são banidas na WWE por regra, exatamente. Termos ou até algumas atitudes que o Vince McMahon deixou banido para não acontecer na sua companhia. Por exemplo, o termo heel e o termo face, né? O termo heel e o termo babyface. Como vocês sabem aí, são os antagonistas, né? O protagonista versus o antagonista. O heel, ele aí é o vilão e o face seria o herói, né? Então ele proibiu esse termo. Eu até compreendo essa proibição porque é um termo que a gente deveria falar fora de kayfabe. Acho que na kayfabe não tem necessidade de a gente dizer, olha só, ele ali é o face, ele ali é o heel. Ou então o próprio heel dizer, eu sou heel aqui. Eu não sei que tipo de situação esses termos poderiam ser ditos. Talvez pelos comentaristas, né? Talvez pelos comentaristas lá. Por exemplo, o Sheamus tá lá como babyface e de repente ataca o Dolph Ziggler. Faz uma heel turn. O comentarista não vai dizer lá, ele fez uma heel turn. Porque o comentarista também faz parte da história. Sem contar que é aquela história, né? No filme você não vai ver também o pessoal citando, eu sou o vilão, eu sou o herói, então o fulano é vilão, o fulano é o herói. É meio difícil você ver isso, quando acontece geralmente fica algo até meio cafona. Então esse tipo de regrinha até que faz sentido ser proibido, mas fica aí então essa primeira menção aqui do vídeo. Teve aquele termo uma vez que o Vince também mandou proibir, né? Muitos de vocês se recordam que era o one fall, né? Que toda vez lá o anunciador do ringue falava One Fall, e aí o pessoal gritava One Fall, todo mundo de uma vez. E o Vince não gostava disso, ele não gostava dessa reação do público gritando. Então o que ele fez? Ele falou, tá proibido, nos meus shows você não vão mais dizer aí One Fall. O anunciador não fale mais isso porque eu não quero, né? Depois até aconteceu outras vezes, depois até voltou ali, mas ele não gostou realmente disso, cara. O maluco é pilhado com umas coisas assim tão bestas, né? E aí outra coisa maluca, que quem contou isso foi o Paul Heyman, é que o Vince não tolera espirro. Se você estiver perto dele, não espirre, tá ligado? Se estiver doente, se você estiver ali só, de repente ali com alguma alergia que veio, algum pó, não espirre, segure, porque se o Vince vê você espirrando, o Vince não gosta de espirros, ele odeia espirros, então quem espirrar ali tá ferrado, é uma coisa que também não pode. Tá banido o espirro na WWE, você não pode espirrar, ainda mais nesses tempos aí de cocada vitus, né? Aí piorou. Cadeirada na cabeça, na cara. Isso é uma coisa que muitos de vocês já sabem, né? Antigamente acontecia muito na WWE, mas depois de um tempo foi feito um estudo que essas cadeiradas na cabeça poderiam danificar ali, então, a parte do cérebro de muitos atletas ali. Há quem diga que inclusive o próprio Chris Benoit se prejudicou um pouco ali com a cabeça dele por conta de cadeiradas, por conta desse tipo de situação aí envolvendo lesões no cérebro, né? Vocês devem se recordar lá que ele foi diagnosticado depois de todo aquele terrível acontecimento de que ele tinha um cérebro de uma pessoa com Alzheimer com 85 anos. Então, cadeiradas na cabeça não pode mais. Geralmente quando isso acontece ali, algum acidente ou coloca a mão na frente para não ficar tão forte ali a pancada. Então cadeirada na cabeça não, isso aí eles pararam com o tempo, mas você vai ver muitas vezes aí na história cadeiradas, mas é porque na época ainda não era proibido. O termo fãs também é proibido, pois é, o pessoal tá lá na crowd, o pessoal tá assistindo, o pessoal tá vendo de casa, não pode ver alguém, um superstar ali fazer uma promo e dizer vocês que são meus fãs, ou então os fãs da WWE, ou então os fãs de fulano, de ciclano, não pode falar fãs, mesmo que a gente seja fã, eles falam WWE Universe, né? Ou seja, o universo WWE. Porque a ideia é que o pessoal também faz parte do show. Então eles não tem que ser chamados de fãs, de seguidores, e sim de pessoas que fazem parte também desse universo. Não lutando, mas reagindo, assistindo. É mais ou menos essa a ideia, né? Eu não sei se deveria banir a palavra fã. Tipo, acho um pouco exagero. Mas eu concordo que WWE Universe fica um negócio mais bonitinho assim, sabe? Mais próprio da WWE, né? Mas a palavra fãs também acaba não podendo ser citada, apesar de eu fazendo aqui vídeos, vivo citando eles mais como fãs do que
WWE Universe, né? Os vídeos que eu coloco aí relacionados a fãs, eu sempre deixo a palavra fãs porque pra mim faz mais sentido, sim. O pessoal também entenderia melhor se falando fãs do que WWE Universe. Falando sobre golpes, né? Claro que muitos de vocês também já devem saber que os Pile Drivers são banidos. Isso mesmo. Quem tem autorização pra fazer? Undertaker e Kane. Os dois podem fazer então ali o Tombstone Pile Driver porque eles são mais experientes, eles fazem ali então de uma maneira mais segura. E olha que até eles já tiveram problemas já e lesionaram adversários, mas tirando eles ali, muito raro você ver alguma ocasião que aconteceu um Pile Drive assim, que foi liberado pra ser feito, né? O Shawn Michaels saberia fazer, o CM Punk saberia fazer. Hoje todo mundo ali, eu acho que do roster mais moderno saberia fazer Pile Drivers, mas se limitam, né? Porque, obviamente, a razão disso é lesões na cabeça, lesões no pescoço. O Stone Cold mesmo teve a carreira dele encurtada por causa disso. O Owen Hart, excelente wrestler, conseguiu errar um Pile Drive e ferrar com o Stone Cold. Então, se o cara, igual o Owen Hart, errou, a tendência é que muitos outros possam. Então, por esse medo de encurtar carreiras e acontecer alguma tragédia, eles proibiram os Pile Drivers na WWE. São golpes muito bons, né? É uma pena realmente que sejam tão perigosos, mas eles são muito bons. Outra palavra que é proibida é a palavra cinturão, né? No caso lá, os americanos chamariam de belts, né? Não sei se é belts a forma como eles diriam, mas se escreve belts. De qualquer maneira é cinturão. Por quê? Porque segundo o Vince McMahon, cinturão é o que você usa pra segurar a calça. Ou seja, é como se fosse um cinto mesmo, né? Você usa um cinto ali pra segurar a calça, pra segurar algum short, algo do tipo. E aquilo lá são títulos, não são cinturões, são títulos, né? Então, você não usa eles pra segurar a sua calça, você usa pra exibir eles ali, né? E até porque você não usa cinturão ali, no caso títulos, igual o Vince diria pra dizer, só na cintura. Hoje em dia o pessoal usa mais no peito mesmo, segura com a mão ali, tem várias maneiras diferentes, né? Então também não pode falar cinturão na WWE que o Vince não deixa, né? Beleza, Chris Benoit, né? Falei dele ali atrás, é alguém que é banido na WWE. Os termos sobre ele, fotos sobre ele, né? Coisas relacionadas a ele são banidas. Se você for assistir um pay-per-view da WWE que vai ter um combate do Chris Benoit naquele especial, a WWE não tira. Você vai ver ele lá, você vai ler os resultados, mas ela evita, né, o máximo possível de mencionar ele, de dar mídia pra ele por toda aquela situação lá de suicídio, de assassinato da mulher, da criança lá também, né, o filho dele. Então, por toda essa situação, a WWE bane Chris Benoit também ali de ser mencionado, né? E sabe uma coisa pra fechar aqui que o Vince McMahon também baniu, que muita gente não entende porquê e eu também não, é a palavra interessante, né? Claro, escrevida da forma em inglês lá, mas é banido. Não pode falar interessante. E eu não assisto os shows da WWE em inglês, mas eu queria voltar a reparar pra ver se em algum momento alguém falou interessante em alguma promo, porque realmente, cara, pode escapar. Mas eu queria entender também o que tem a ver interessante. O que tem a ver, sabe? Por que banir a palavra interessante? Eu não sei se foi durante alguma época, hoje em dia já pode, mas é um bagulho bizarro, cara. Banir a palavra interessante. Vince McMahon, só você mesmo, cara.